Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leite com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Oremos, irmãos. Senhor Deus, esta é a tua palavra e este é o teu povo. Neste momento te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que as maravilhas da tua lei e do teu evangelho possam ser clareadas à nossa mente. Nós possamos te servir, ó Deus, como convém, com vigor, alegria e esperança, Pai. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o Salmo de número 6 é o primeiro dos assim chamados Salmo de penitência. É o salmo cujo autor se coloca diante de Deus em confissão de seus pecados, em um profundo lamento. Aqui nós encontramos a linguagem na boca de um arrependido, pois ele expressa de uma só vez toda a tristeza e o mais profundo ódio contra o pecado. E nós bem sabemos que somente o Espírito de Deus gera esse sentimento de genuíno arrependimento. Sabe por quê? Porque costumeiramente nos adaptamos às situações insidiosas do pecado, por se repetirem rotineiramente em nossas vidas. Tais circunstâncias vagarosamente matam a nossa consciência e silenciosamente tentam amordaçar o espírito que habita em nós, nos levando a um estágio de catarse da alma. Existem muitas pessoas vivendo, inclusive dentro da igreja, por causa de seus constantes pecados, sujeitos a viver numa situação de insensibilidade espiritual. Já não sentem mais em seus corações o sentimento de peso, de culpa. E por esta razão não se sentem necessitados de arrependimento. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar em nós verdadeiro arrependimento. E se isso não ocorre, teremos tudo, até mesmo remorso, mas jamais verdadeiro arrependimento para a vida e mudança de mente e atitude. A verdade, meus irmãos, é que ainda que pelejemos por calar a voz da nossa consciência, mesmo tentando trancafiá-la dentro de uma caixa, há uma certa indisposição espiritual e psicológica que sempre nos deixam inaptas a toda e qualquer situação. Pessoas que sabem o porquê, mas estão tristes o tempo todo, abatidas, sofridas, em todas e qualquer situação. Não sabem e não entendem a razão disto, mas uma voz surda se ergue dentro de suas almas. O título deste salmo é bastante significativo, pois diz: ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em tom de oitava. Trata-se de uma orientação musical que diz respeito ao tom em que se deve cantar este salmo. Uma oitava era um tom baixo, um tom grave, um tom que é geralmente cantado por tenores em conotações fúnebres. Podemos dizer que um ode fúnebre
para expressar toda a gravidade contida aqui neste salmo. Por essa indicação, podemos perceber a atmosfera que envolvia este salmo. O Salmo 6 ele está dividido em duas partes. A primeira parte trata da angústia intensa da consciência, aguçada pelo Espírito de Deus. Não se apresenta, portanto, aqui neste salmo composto por Davi, qual é o fundamento da aflição do salmista, atingindo, desde a primeira até a sétima estrofe, por esse sentimento de profunda aflição diante do Deus Altíssimo. A segunda parte começa no verso 8 até o último versículo, onde é apresentado um tema completamente diferente. Há uma mudança no tom. Há uma mudança não somente naquilo que ele escreve, mas também nas palavras articuladas nos versos. Mas certamente ele muda também o tom, pois já não canta mais em tom de oitava. Agora ele passa a entoar este cântico em profunda alegria, mesmo que ainda em um ambiente de confrontação. Ele se confronta com os seus inimigos. Ele, então, sintoniza a nota para um tom de alta confiança. Davi tem confiança em Deus e declara, a partir deste instante, que Deus ouviu a sua oração. Ele o livrou de todos os seus problemas. Isso me faz recordar o que disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, então, ele mostra, na primeira parte, que se Deus é por nós, então, na segunda parte, que se Deus for contra nós e todos os demais a nosso favor, ainda assim estaremos perdidos. Todavia, se Deus é por nós, ainda que todos estejam contra nós, ainda assim poderemos viver uma vida vitoriosa e feliz. O contexto desse salmo de Davi é de fuga. Ele está fugindo de seu filho Absalão. Esse salmo retrata mais um momento de terrível angústia em sua vida. Absalão, após ser perdoado por seu pai Davi, depois de ter cometido um terrível crime contra o seu próprio irmão Amon, destila nos corredores de Israel calúnias e difamações contra o seu pai, a fim de destruir-lhe o trono e assumir o seu lugar, o que fatalmente acontece. Davi havia perdido o reino, o trono e a coroa da maneira mais sórdida, mais espúria e para seu próprio filho, sendo assim obrigado a fugir. Em um momento de dor, de decepção, Davi é um momento de dor e de decepção. Davi sobe o Monte das Oliveiras tentando escapar da perseguição de seu filho. As notícias que lhe chegam são trágicas, são terríveis. Davi sofre, Davi chora. A Bíblia diz que, enquanto ele caminha em direção ao Jordão, em sua fuga, se aproxima dele um homem chamado Simei, descendente de Saul, e começa a jogar pedras em Davi e lhe proferir ofensas. Ele o chama de homem sanguinário, filho de Belial, aponta para os seus erros e diz que Deus está castigando. O soldado parte para matar o homem, mas Davi não os permite executar a ação. Davi está cônscio de que também errou em sua fuga. De forma humilde, ora ao Senhor, Deus de Israel, dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nesses primeiros versos, podemos ver a total consciência do salmista de que também fez algo errado e que merece ser repreendido. Davi sente que essa reprimenda da parte de Deus, de uma forma ou de outra, necessariamente terá que vir, pois ele também é culpado. Todavia, ele clama ao Senhor para que sua disciplina não seja exercida na ira do Senhor. O salmista não tem em mente não ser repreendido. Pelo contrário, ele sabe que a disciplina do Senhor, ainda que dura, será para ele uma bênção. Lhe trará convicção, purificação,
e santificação. Calvino comenta este salmo, diz que o milho é limpo pelo vento e a alma pela disciplina. Seria loucura orar contra a mão de ouro que nos enriquece com os seus golpes. O clamor de Davi, no verso 1, é de que o Senhor não se lembre do seu pecado em ira, pois certamente o coração dele se desfaria em pedaços. Isso me lembra o texto de Jeremias, capítulo 10, verso 24, que diz: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. O salmista está dizendo com isso que tem total consciência de que deve ser punido, apesar de recusar diante da vara posta do Senhor diante dele. Davi age como muitos o fazem. Todas as vezes que vamos ser disciplinados, nós recuamos, nós nos refugamos da vara, ainda que saibamos que será para o nosso benefício. Em outras palavras, Davi está dizendo: não me castigue no teu furor, de maneira que a tua vara se torne uma espada. Meus queridos irmãos, nós podemos orar a Deus pedindo que nosso castigo, caso não possa ser removido, seja ao menos aplacado pela consciência de que Ele, o Senhor, não está irado contra nós. E assim que não seremos repreendidos com ira, mas certamente com a vara da aliança do seu amor. Consciente, Davi confessa ao Senhor seu estado debilitado no verso 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Meus irmãos, Davi tem a humildade de reconhecer que falhou diante de Deus. Percebam que Davi não se apresenta diante de Deus em oração como um inocente na história, como o mocinho da situação, aquele que foi traído. Ele foi traído, seu filho o traiu, seu filho roubou o seu trono, mas ele reconhece que também tem culpa. Se bem lembrarmos que nos é narrado no livro de 2 Samuel, isso que vinha acontecendo com Davi era uma disciplina que demorou anos para acontecer com ele. Porque Davi um dia cobiçou uma mulher que não era sua esposa e a tomou para si, fazendo com que o marido dela fosse morto. Ao que suscitou uma profecia que dizia a Davi que aquilo que ele havia feito em oculto seria feito contra ele às vistas de todos. Quem profetizou isso? Deus. O próprio Deus profetizou isso. Quando Davi fugiu de Jerusalém, ele deixou suas concubinas, suas esposas para trás. E aconteceu o quê? Aconteceu um dos episódios mais horríveis da Escritura. Seguindo o conselho de Aitofel, Absalão se deita com as concubinas de Davi às vistas de todo o Israel. Meus irmãos, isso foi a disciplina de Deus sobre a vida de Davi, pelo que havia feito com Betseba. Davi sabia que Deus o estava disciplinando. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas, humilhadas de alguma maneira, elas, ao invés de buscarem sua própria falta e confessarem diante do Senhor, como Davi fez, acabam sendo tomadas de um sentimento de autocomiseração. Elas se sentem como se elas não tivessem nenhum pecado, nenhum problema. Elas, para se defenderem dos ataques dos outros, se expõem como perfeitas. Os outros estão errados, eu não. Davi chegou em uma situação limite. E o que fazer quando chegamos em uma situação como essa? Entender que isso pode ser a disciplina de Deus e clamar ao Senhor como fez Davi,
Senhor, tem compaixão de mim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, pelo contrário, segundo o coração de Davi, de Deus, porque Davi se arrependia, Davi chorava, ele sabia reconhecer diante de Deus o seu pecado. Davi confiava na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Davi estava cansado, sentia-se debilitado, muito provavelmente estava doente. Por isso ressalta: porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Nós bem sabemos que Davi foi por diversas vezes acometido por enfermidades. Era um homem que tinha muitos inimigos, e não só fora de Israel, mas dentro de sua própria casa. Pessoas que foram beneficiadas por Davi, mas que vendo as mazelas da vida de Davi, os pecados da vida de Davi, muitas vezes se levantaram contra ele com informações privilegiadas. Todavia, sendo sua maior enfermidade, provavelmente, sua própria consciência. As Escrituras nos dizem que por causa dessas situações adversas que Davi viveu, ele sempre se enfermou, ou seja, ele ficou doente. Seus ossos envelheceram, ele perdeu ânimo, ele perdeu vigor. É claro que hoje nós bem sabemos que situações relacionadas com a alma atingem o corpo. Doenças chamadas de doenças psicossomáticas são doenças da alma que atingem o corpo. É por isso que grande parte dos médicos entendem que uma das terapias que devem ser utilizadas também nos hospitais é a presença de pastores e pessoas em favor de oração pelos doentes. Com isso, eu não quero dizer que todas as doenças dizem respeito aos pecados de cada indivíduo, mas o fato é que existem doenças, como diz o reverendo Lugero, chamadas de amartiagênicas, ou seja, que têm sua origem na amártia, ou melhor, no pecado. Essas doenças são, de fato, doenças que atingem não somente a alma, não somente o espírito, não somente as emoções, mas também os sentimentos, mas atingem também o nosso próprio corpo, doenças psicossomáticas. O texto claramente nos mostra que Davi teve sua consciência fustigada por causa do seu pecado, seus pecados outrora cometidos no passado. Isso fazia com que Davi lembrasse que a mão de Deus, ou melhor, a mão da ira de Deus viria sobre ele por causa da sua iniquidade. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu sei que muitas pessoas têm esse sentimento. Pessoas que estão vivendo em situação de aperto, de sufoco, costumam dizer: ora, isto foi por causa de um pecado que eu cometi no passado. E vem à nossa memória aquelas circunstâncias do passado, atingindo a nossa consciência no presente. O pecado, meus irmãos, é como um bumerangue, que quanto maior força nos for arremessado, mais violentamente ele retornará para nós. Ele retorna às nossas mentes para nos atazanar, mas até nisso o Espírito de Deus está presente. Ele usa essas circunstâncias do nosso próprio coração, da nossa própria consciência, para que nós acertemos os nossos ponteiros com Deus. Meus irmãos, Deus tem duas formas pelas quais ele conduz seus filhos à obediência. A primeira maneira de Deus conduzir seus filhos à obediência é através da sua palavra. Isto me lembra a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, quando diz: toda a escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ou seja, levar o homem à vida de disciplina. A segunda forma de Deus nos repreender é através da vara, do castigo paternal que ele nos impõe. Você lembra do Salmo 32, verso 9? Abra sua Bíblia e leia comigo. Capítulo 32, verso 39.
Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus e esta palavra está sendo traduzida aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, à nossa mente, nós começamos a nos lembrar que existem coisas que nós precisamos nos corrigir. A palavra, portanto, corrige, repreende de tal forma a nos fazer andar pelos caminhos de justiça. Mas também há muitos que ouvem, mas se fazem de ouvidos surdos. Então, porque Deus é nosso Pai, pelo fato de sermos filhos de Deus e não bastardos, Deus o Pai, Ele nos disciplina. Mas se estamos sem disciplina, vocês podem ter certeza, você não é irmão, você não faz parte desta família. Se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Mas se você está sob disciplina, o seu coração está ardendo, seus pecados o incomodam, sua consciência lhe acusa, você não se sente feliz com o seu procedimento, com o seu modo de vida, com a vereda pela qual você caminha, não há satisfação e alegria no seu coração. A sua consciência grita dentro de você. Pode ter certeza, é Deus que está agindo no seu coração. Salmo 6, 4 a 5. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A sensação de Davi é a de que Deus estivesse o esquecido. Ele seguiu adiante e o deixou para trás. Por isso clama, volta-te, Senhor, e salva-me por tua graça. Na sequência, nós temos um texto que nos traz uma certa dificuldade. Ele diz no verso, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O texto parece afirmar que após a morte não há mais nada, que no sepulcro tudo se acaba, tudo se encerra. Todavia, ao considerar o texto de perseguição e fuga que se encontra Davi, é como se o salmista procurasse lembrar a Deus da sua promessa. Certamente, o Deus da aliança gosta de ser lembrado de suas promessas. Não porque ele as esquece, mas porque nós não as esqueçamos, para que nós não as esqueçamos. Quando nós nos dirigimos a Deus, indagando sobre algo que prometera, não se trata de uma cobrança, mas demonstra um entendimento do propósito da aliança. É como se Davi dissesse, foi o Senhor que fez a aliança comigo, foi o Senhor que me ungiu rei, ou seja, eu sei que o Senhor tem um propósito com isso. O Senhor tem um plano para comigo. Age, Senhor, não tardes em cumpri-la. Davi está doente e com um exército à sua procura querendo matá-lo. Por isso ele diz, Senhor, se eu morrer, como fica a tua promessa? Como ficará a tua glória? Não se trata de um benefício pessoal que Davi quer expressar, mas o salmista deseja expressar sua preocupação com o cumprimento das promessas feitas por Deus para o louvor da sua própria glória. Não se trata que Deus é fiel a mim, como alguns contam por aí. Deus é fiel a Ele mesmo. Se Davi morresse agora, parte das promessas de Deus não seriam cumpridas. Apressa-te, Senhor, estou desfalecendo. Esse é o estado de Davi. Por isso ele diz, nos versos 6 a 10, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi está chorando. A sua alma está carregada, está tão carregada que o salmista já não suporta mais. Há um pai aqui chorando por um filho. Davi não está chorando porque perdeu o trono. Ele não está chorando porque perdeu o reino. Ele está chorando porque perdeu um filho. Você chora por seus filhos? Você chora por seus filhos que se perderam dos caminhos do Senhor?
Você chora pelo filho que frustrou os seus sonhos? Será que, como Davi, seu leito está alagado por tanto chorar por seu filho rebelde? Há situações, meus irmãos, em que a única coisa que nos resta é chorar. Isto me lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado os que choram. Estes que Jesus fala não choram porque são masoquistas, não. Eles choram porque há uma promessa de consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora, de quem alaga o seu leito, que transborda a sua alma. Tem gente que vive chorando para os outros. Como nós refletimos um pouco aqui no momento de contrição. Chora por tudo. Por toda dorzinha. Por qualquer coisa, qualquer dificuldade, chora. É um bebê chorão. Estes nunca serão consolados. A bem-aventurança é pelos que choram para a pessoa certa. É para os que choram para Jesus. Como Maria, que chorou aos pés de Cristo por causa do seu irmão Lázaro. Não adianta chorar para os outros. Só há um que pode agir. Só há um que pode resolver. Este é o nosso Senhor. Com este salmo, o Senhor ele nos ensinou 3 coisas. Precisamos nos humilhar diante dele. Precisamos desabafar com ele acerca daquilo que nos oprime e lembrarmos de suas promessas. Devemos chorar. Podemos derramar lágrimas em sua presença. Ele certamente nos consolará. Davi assim o fez. Eu e você, crentes em Jesus, devemos fazer também. Vamos chorar agora diante de Deus. Oremos, irmãos. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor faça conosco assim como fez a Davi. Que o Senhor nos ensine, em primeiro lugar, que o problema das nossas vidas é o nosso próprio pecado. E que, muito embora as circunstâncias adversas dessa vida nos causem dor, sofrimento, nós não devemos, ó Deus, simplesmente nos achar como os grandes sofredores, como coitadinhos, mas que nós devemos ter consciência de que o nosso maior problema é diante de Ti por causa dos muitos pecados. E que é contigo, ó Deus, que nós devemos nos encontrar primeiro e resolver os nossos problemas. Chorando diante de Ti pela multidão dos nossos pecados. E pedindo ao Senhor que nos livre das desgraças às quais somos acometidos nessa vida. Nos ajude, ó Pai, para cuidarmos, ó Deus, desta forma das nossas almas. Porque assim até do corpo o Senhor nos dará vigor e força. Até para Ele. Nos ajude, ó Pai, a lembrarmos e não murmurarmos diante dos homens, não murmurarmos diante das situações, mas chorarmos diante de Ti. Nós choramos agora por conta dos nossos pecados nos Teus pés, Senhor. Perdoe-nos, ó Pai. Não se vire para nós com a Tua ira, mas com a Tua mão graciosa estendida a nos levantar do lamaçal de pecados em que muitas vezes nos afogamos, ó Pai. Assim, não haverá, ó Deus, circunstância dessa vida que nos paralisará, que nos entristecerá, porque o Senhor encherá de paz e de esperança os nossos corações, Pai. Nos ajude a lembrarmos sempre de Ti, nas alegrias e nas tristezas, porque aí, ó Deus, neste lugar, na Tua santa presença,
nós encontraremos a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a rocha que nos sustentará. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, nós te oramos nesta manhã. Amém.